patriarcas de Israel. Os patriarcas de Israel, também conhecidos como os pais de Israel, estão entre os personagens mais importantes de todo o Antigo Testamento. Isso porque foi por meio deles que todos os judeus, o povo escolhido do Senhor, se formou. Abraão, Isaque e Jacó. Estes são os nomes que devem vir à nossa mente quando nos referimos aos patriarcas. Tudo começou com Abraão. A primeira vez em que vemos o seu nome sendo mencionado na Bíblia é logo depois do ocorrido na Torre de Babel, quando o Senhor confundiu as línguas. Encontramos uma grande genealogia que chega até Abrão, filho de Terá e natural de Ur, dos caldeus, um centro cultural e uma cidade poderosa. Quando Deus falou com ele pela primeira vez, fez uma promessa que seria alcançada por meio da obediência. Sai da tua terra e do meio dos teus parentes. Farei de ti uma grande nação, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Abraão certamente não sabia o peso da sua decisão, mas aquele ato de obediência mudaria a história do mundo, como de fato mudou. A religião predominante em Ur, dos caldeus, onde Abraão nasceu, era uma religião politeísta, e toda a Mesopotâmia, de modo geral, não cria em um único Deus. Mas quando Abraão ouviu a voz do Senhor, ele obedeceu. Abraão era um comerciante, fazendeiro e criador de animais muito rico e respeitado em sua época, além de ser seminômade, pois vivia em tendas e se locomovia com muita frequência. Apesar de ser importante na história dos israelitas, cometeu inúmeros erros. Entre seus erros, podemos nos lembrar de quando houve escassez de alimento na terra, e Abraão foi com Sara, sua esposa, para o Egito. Ali, impulsionado pelo medo, Abraão pediu para que Sara contasse uma meia-verdade, dissesse que era sua irmã e não sua mulher. Segundo a Bíblia, Sara era, de fato, meia-irmã de Abraão. Mas tal atitude trouxe consequências ao faraó, que foi acometido de uma praga por causa de Sara, esposa de Abraão. Falando em Abraão, vamos entender em que momento seu nome mudou? Na Bíblia, os nomes eram muito importantes, pois descreviam o caráter ou as experiências das pessoas. Os nomes tinham um peso diferente naquele tempo. Foi por isso que o nome de Abrão, que significava pai exaltado, foi mudado por Deus para Abraão, pai de muitos, pouco antes de o filho da promessa nascer. Sara era uma mulher estéril, e ambos já eram de idade bem avançadas quando receberam a promessa de um filho. Você certamente sabe muito bem que um dos erros dessa família foi que, na tentativa de fazer cumprir o que Deus prometera, Sara sugeriu que Abraão se deitasse com Agar, sua serva. Abraão obedece sua esposa, e dessa união nasceu Ismael, mas esse não era o plano de Deus. Sendo fiel à sua palavra, Deus cumpriu sua promessa, e aos 100 anos de idade, Abraão se tornou pai de Isaque, o filho prometido por Deus. Seu nome significa risada ou riso. Isaque, o segundo patriarca, se casou com Rebeca aos 40 anos de idade. Curiosamente, Rebeca também era estéril, e por cerca de 20 anos não tiveram filhos. Mas Deus ouviu as orações de Isaque e abriu a madre de Rebeca, que concebeu os gêmeos, Esaú e Jacó. O segundo, como você deve se lembrar, nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão mais velho. O nome Esaú significa cabeludo, e Jacó, aquele que segura pelo calcanhar, o enganador, o que tem vantagem pela astúcia. Isaque e Rebeca cometeram o erro de ter favoritos entre os filhos. Enquanto Isaque preferia Esaú, Rebeca preferia Jacó. Isso fez certa tensão crescer entre os irmãos, e Jacó, o enganador, agarrou o direito de primogenitura de Esaú, que vendeu tal direito por um prato de lentilhas. Jacó é o terceiro patriarca, o terceiro elo por meio de quem a promessa se cumpriria. Depois de roubar a bênção da primogenitura, Jacó foge de casa e vai para Harã. Ali, Jacó trabalha por muitos anos para um homem chamado Labão, pai de Lia e Raquel, esposas de Jacó. E mais uma vez nos deparamos com um fato curioso. Raquel, a esposa a quem Jacó verdadeiramente amava, também era estéril, assim como Sara e Rebeca. A fecundidade era uma bênção de Deus. No entanto, as 3 matriarcas de Gênesis só tiveram filhos graças à intervenção de Deus. Jacó teve seu nome mudado para Israel, campeão com Deus, depois de lutar com o Senhor no lugar em que ele, mais tarde, chamou de Peniel, onde viu a face de Deus. A principal bênção que Jacó recebeu foi a mudança de quem ele era. Ele não era mais um enganador. Seu caráter, sua história também foram mudadas. Ao todo, Jacó teve 12 filhos, que se tornaram as 12 tribos de Israel. Dessa forma, a descendência do povo de Deus
teve sua continuidade, chegando até a consumação da promessa de Deus a Abraão. A história de Jacó termina com ele vivendo seus últimos dias no Egito, com toda a sua família. Abraão, Isaque e Jacó eram ricos e poderosos, mas os três foram capazes de mentir, enganar e agir com egoísmo. Não apenas seus erros devem ser lembrados, mas também seus atos de fé, os momentos em que firmaram aliança com o Senhor e creram contra toda a esperança. Ao longo de toda a história dos judeus, esses três nomes eram lembrados com respeito e admiração. Afinal, os judeus tinham parte nas promessas de Deus graças à sua ligação com estes três homens. Hoje, você e eu, apesar de não sermos descendentes diretos de Abraão, também podemos desfrutar do cumprimento das promessas de Deus feitas há tantos anos. Por meio de Jesus, descendente de Abraão, Isaque e Jacó, fomos abençoados.